Boa noite, eu sou a Isabelle. Eu vou falar hoje um pouquinho do artigo sobre o glaucoma neovascular. O artigo que eu escolhi foi o antiangiogênico, o tratamento antiangiogênico no glaucoma, né? No caso, no glaucoma neovascular. A antiangiogênese, né? Ela é um processo complexo da formação de novos vasos sanguíneos. Ocorre tanto fisiologicamente quanto patologicamente. Dentre os mediadores mais importantes que a gente tem é o VEGF. Ele é introduzido no tratamento, o anti-VEGF é introduzido no tratamento neovascular de segmento posterior, com um resultado muito positivo, e no glaucoma em situações específicas. Há 30 anos, o Folkman propôs um conceito sobre o controle de leito vascular e a estimulação ou inibição do crescimento de novos vasos através de uma nova alternativa. Na verdade, esse estudo ele surgiu inicialmente, né, como um ponto estratégico, uma tentativa na luta contra o câncer. A pesquisa ela começou a desvendar que o processo de cada um deles, sendo possível chegar numa forma de modular a formação dos neovasos, né, que é o que faz o suprimento tumoral. No ser humano, a angiogênese ocorre, como eu falei, em situações fisiológicas ou patológicas, fisiológicas na embriogênese ou na reparação tecidual, e patológicas a gente tem o crescimento tumoral, como foi dito, metastático, né, DMRI, na retinopatia diabética, artrite reumatoide, oclusão venosa da artéria central. Falando um pouquinho sobre a angiogênese, né? É um processo de obtenção de novos vasos a partir já de vasos existentes. Acredita-se que há inicialmente um estímulo básico devido a uma deficiência de suprimento sanguíneo de uma região isquêmica, né, por hipóxia tecidual, então é uma tentativa de oxigenar aquela região. Levando ao aumento da expressão dos fatores pró-angiogênicos, que seriam os VEGFs, né, que são fatores de crescimento derivado do endotélio, e do crescimento de fibroblastos. Na produção dos antiangiogênicos, a gente tem a angiostatina e também tem a angiostatina e que é inibida, né, nesse processo. Então, há um estímulo e o que inibe também o processo de neovascularização. Quando os fatores pró-angiogênicos eles superam os fatores anti-angiogênicos, então a gente tem essa proliferação, as células endoteliais, elas trocam o seu estado, sai do estado de quiescente ali para o estado ativo. O VEGF, até então, né, tudo é indicado como o principal fator pró-angiogênico. E o VEGF, como é que ele funciona? Ele é um mediador químico muito importante na neovascularização da córnea, da íris, da retina e da coroide. Ele está relacionado em diversas patologias oculares, como já foi dito, através da neovascularização e com o aumento também da permeabilidade vascular. Há uma promoção do aumento de número de células endoteliais e ele é feito através de dois caminhos. Então, tem o estímulo direto, que é uma proliferação, uma mitose de células endoteliais já existentes, né, para que novos neovasos sejam formados e que essas células elas consigam transpor do leito vascular e acessar o tecido isquêmico, e também através da permeabilidade vascular. Vai haver uma formação de fenestrações endoteliais na microcirculação, aumentando as metaloproteinases, enzimas que são proteolíticas, e degrada a matriz extracelular, abrindo mais espaço para a formação de neovasos. Preservar as células endoteliais, tem a função também, né, de preservação de células endoteliais recém-formadas, inibindo o processo de apoptose. O que é importante destacar é que o VEGF ele tem propriedades também neuroprotetoras. Então, ele tem uma capacidade de prolongar a sobrevida de algumas células, como as células endoteliais, os neurônios e as células de Schwann. Então, deve ser utilizado, né, usar o VEGF com uma certa cautela. Foi visto nesse estudo que há níveis elevados de VEGF na neovascularização ocular, né? Então, no fluido ocular, em doenças como na retinopatia diabética proliferativa e na forma de oclusão de veia central da retina, havia um alto nível de VEGF. Tem o globo ocular, ele tem uma
através do epitélio pigmentar da retina, né, ele tem uma regulação produtor de VEGF em condições de hipóxia. Então, a gente acredita que seja uma região realmente que há um acometimento muito importante. Foi feito um teste aplicando em macacos, em primatas, uma injeção VEGF, não uma anti-VEGF. E o que a gente percebeu foi que houve uma grande neovascularização, tanto iriana quanto retiniana ou pré-retiniana. Em outros estudos feitos em ratos também, foi percebido uma indução de isquemia praticamente de 8 a 10 vezes maior do que quando em condições fisiológicas, né? Então, há um aumento importantíssimo quando a gente tem valores de VEGF mais elevados. Foram colocados também implantes humanos num teste e teve um efeito pró-inflamatório, leucostático e houve uma quebra da barreira endotelial importante. O bloqueio, a inativação do VEGF impede a neovascularização ocular, que a gente vê que o bloqueio do VEGF, ele pode sim impedir a neovascularização de íris, de coroide, de retina. A maioria das pesquisas, elas são voltadas para o segmento posterior e tem crescido e sido utilizado cada vez mais anti-VEGF na neovascularização do segmento anterior, como foi dito anteriormente na aula da Vanessa. Essa partezinha aqui é um pouquinho densa, que é o demonstrativo do estudo. Então, como a gente já falou, os níveis de VEGF, eles são encontrados elevados no vítreo e no humor aquoso em pacientes que têm retinopatia diabética. No estudo foi feito um teste com bevacizumab, 1 miligrama, nos olhos de pacientes com glaucoma neovascular secundário à retinopatia e à oclusão. Como a Vanessa mostrou também a imagem, né, do extravasamento da íris, da fluoresceína, no dia seguinte houve uma redução importante e não foi visto nenhum efeito colateral nas 4 semanas. E daí eles começaram a pensar na utilização do bevacizumab intracameral como uma importante estratégia mesmo no tratamento da rubeose ZISI e do glaucoma neovascular. Foram feitos também alguns testes e reportaram casos de glaucoma neovascular em que a panfotocoagulação ela não era possível de ser feita porque havia uma inviabilização do fundo de olho. E 1 semana após a injeção, houve uma regressão importante dos neovasos, uma redução da pio, uma melhora da transparência para dar seguimento no procedimento. Concluiu, então, que deve ser considerado o bevacizumab, que seria o Avastin, como o doutor Segundo falou, um dos tipos, né, um importante coadjuvante no tratamento da panfotocoagulação retiniana e no glaucoma neovascular secundário à retinopatia diabética. Houve também 3 casos de tratamento de PIL com uma melhora importante, uma redução da neovascularização de glaucomas tratados assim. A utilização de bevacizumab intravítrea em caso de glaucoma secundário à oclusão da artéria central da retina, depois de ter vários insucessos de controle da pressão com terapia clínica, com panfoto, com ciclo, teve uma redução importante da PIL e uma melhora do conforto do paciente 2 dias depois da injeção. Foi observado também que em pacientes com o ângulo parcialmente aberto, possivelmente devido a uma regressão dos neovasos e uma melhor filtração trabecular, houve uma melhora da pressão intraocular. E em casos avançados também, com sinecas anteriores extensas, houve uma resposta, mas até então não elucidado o mecanismo. Já na aplicação de 1,5 do bevacizumab, em um caso de glaucoma secundário à oclusão venosa central da retina, da veia central da retina, os neovasos da íris e os ângulos, eles regrediram em 48 horas e houve uma redução importante, né, de 30 para 15 e uma melhora da dor, obviamente. Então, o que a gente percebe? Que numa injeção também, né, do Avastin, há uma variação da PIL. E por isso, o uso do Avastin, ele tem que ser, né, questionado e ele tem que ser acompanhado imediatamente após uma injeção intravítrea. Então, no estudo, ele mostrou que logo após a aplicação, alguns pacientes em 2 minutos tiveram
um pico de pressão, pressões acima de 50, inclusive chegando a 70. 30 minutos depois, alguns pacientes mantinham a pressão, né, de 5 acima do que media inicialmente. 3 pacientes ainda tinham uma pressão acima de 25. Mas uma análise regressiva o que mostrou foi uma tendência, né, que os pacientes fásicos eles tinham uma tendência maior de elevação da PIO ao final dos 30 minutos. Porém, pacientes que tinham uma história prévia de glaucoma, não houve interferência tão grande após a injeção. Então, nessa fase do estudo, eles concluíram que possivelmente a consequência da flutuação da pressão estava muito mais relacionada ao caso mesmo de uma abrupta inserção, né, de conteúdo na cavidade vítrea e que seria necessário mais tempo para poder compreender como é que funcionaria o mecanismo mesmo do controle e até para ter uma compensação fisiológica do controle da PIO. Falando do anti-VEGF no tratamento cirúrgico que foi abordado, é um fundamental, né, no processo de reparação tecidual. Então, até que a Vanessa falou mesmo, em falha de controle cicatricial, principalmente em cirurgias fistulizantes, glaucomatosas, tem sido utilizado. O uso da mitomicina e da fluoracil também, elas são feitas, né, como a gente sabe, mas elas têm alguns níveis de complicações que a gente já viu anteriormente. E o anti-VEGF, ele vem então com a ideia de servir como um coadjuvante mesmo, tanto no controle da cicatrização em casos específicos, numa tentativa de regredir os neovasos e, consequentemente, também ajudar nesse processo da PIO. Então, tiveram pacientes que foram submetidos a uma trabelectomia convencional e fizeram 1,5 miligramas de bevacizumab ou Avastin. Até 12 semanas de pós-operatório, a pressão desses pacientes se mantiveram entre 10 e 14, então um resultado satisfatório, né? Tem casos também de agulhamento em bolhas encapsuladas, que já tinha sido feito uma reabordagem, um agulhamento com a mitomicina, e que utilizando o Avastin, a gente teve uma resposta importante, né? A bolha ela ficou mais difusa e menos vascularizada. Então, esse estudo, ele traz para a gente a conclusão de que o anti-VEGF é realmente uma importante, digamos assim, importante peça nesse tratamento do glaucoma de neovascularização secundário, né? E que a gente consegue, tanto em questão de neovascularização de íris, quanto do ângulo, em pacientes que já têm, né, um fechamento mais importante. A questão toda é que deve ser visto e pensado na origem da isquemia. Então, não adianta só fazer um anti-VEGF se a gente não produzir, está até erradinho a escrita, se a gente não interromper a produção, né? Que aí seria o caso de tentar uma panfoto, tratar a questão da retinopatia, da oclusão. Então, na maioria das situações, os anti-VEGFs, eles podem ser usados como um coadjuvante importante, né? E eles ajudam também a criar uma situação, em caso cirúrgico, de uma condição que possibilite um tratamento mais definitivo. Pós-cirurgia, a aplicação dessa substância também ajuda no processo cicatricial, contribui com o sucesso das cirurgias antiglaucomatosas. A gente consegue ter um resgate também de bolhas filtrantes. E o que precisa ser mais esclarecido e mais alinhado e padronizado, talvez, a questão, né, da dose ideal, do risco da toxicidade, a duração de ação, né, quanto em quanto tempo a ser feito de cada uma dessas substâncias. Aqui são as referências e obrigada.